Takae Otaki. Para alguns, pode ser um verdadeiro choque, mas Simpsons foi um verdadeiro fenômeno cultural. E quando eu digo fenômeno cultural, é fenômeno mesmo, tá? Os Simpsons estavam em todos os lugares, todos os produtos, era assunto em qualquer lugar, todo mundo sabia os episódios de cor, e foi realmente uma verdadeira Simpson mania que só poderia existir antes da gente ter um amplo acesso à internet ou a produtos de outros países. Hoje, ao assistir o show, você não tem a menor dúvida. O Homer é o personagem principal. Mas nem sempre foi assim. Durante as primeiras temporadas, quem parecia ser o personagem principal era o Bart. E foi ele quem foi a cara do show durante um bom tempo. Nos Estados Unidos até metade dos anos 90 e aqui no Brasil até mais ou menos o início dos anos 2000. O sucesso do Bart era tão grande que ele conseguia superar até mesmo o sucesso dos Simpsons. Uma verdadeira Bartmania. Mas antes, preciso voltar um pouquinho no tempo. O desenhista Matt Groening era um ilustrador underground de uma tirinha chamada Life in Hell. Mas não se engane, tá? Não é porque era uma tirinha underground que ele era desconhecido. Muito pelo contrário, a tirinha saía numa revista de bastante renome lá nos Estados Unidos. E um dos produtores de um canal recém-nascido chamado Fox gostava dessas tirinhas, achava engraçada e chamou o Matt Groening para fazer uma parceria de pequenas sketches animadas dentro de um programa que ia estrear, e esse programa era The Tracy Ullman Show. E essas sketches são consideradas a temporada 0 dos Simpsons, aonde conta com 48 curtas de 2 minutos cada. Inclusive, atores dessa série acabaram se tornando os dubladores da Marge do Homer até hoje. Com o sucesso das sketches animadas, a Fox resolveu transformar aquelas sketches num desenho realmente animado de 23 minutos e voltado diretamente ao público adulto, coisa que não acontecia há muito tempo. A única vez que aconteceu foi com os Flintstones há mais de 30 anos atrás. Ninguém realmente acreditava que os Simpsons iria ter algum sucesso. Todos eles estavam acreditando que em no máximo 6 semanas o programa seria cancelado e todo o dinheiro seria jogado fora. Mas o que a Fox, um canal minúsculo na época, teria a perder, além de alguns milhares de dólares? Bom, o resultado você já sabe, né? Deu muito mais do que certo e ajudou a Fox se tornar o que ela se tornou. A primeira temporada tinha 13 episódios e tinha uma divisão até que bem justa entre os personagens, com uma divisão de episódios para o Homer, uma para o Bart, uma para a família, todos esses 3 mais ou menos igual, e apenas a Marge e a Lisa contavam com um episódio cada. Inclusive o episódio da Marge é um episódio bem ousado, já que ela trai o Homer. Bom, mais ou menos. Eu diria que é o dilema Kids preto. Ela não trai de fato, mas houve a intenção. Então, se sua mulher topa sair com o cara, topa conhecer o apartamento dele, mas não chega aos finalmente, você é corno ou não? Inclusive, esse episódio é excelente. Assistam. Os Simpsons das primeiras temporadas são muito diferentes dos Simpsons das temporadas futuras. O Homer, ele não era tão burro. Ele ainda assim era ignorante, atrapalhado, egoísta, mas quando ele percebia que vacilava,
ele tentava correr atrás, se arrependia, e ele sempre tentava dar a melhor vida para as pessoas que ele realmente amava. Já o Bart era um menino arteiro, rude, debochado, mas você ainda via que havia ali um menininho louco por aprovação das pessoas que ele realmente amava. Na primeira temporada, ele trapaceia num teste de QI e vai parar numa escola de gênios. Mas o que faz ele sustentar a mentira é que agora o seu pai lhe dá mais atenção e brinca com ele. Inclusive, cenas do Homer e do Bart brincando foram ficando cada vez mais raras. O Homer, no começo, não estrangulava o seu filho, e quando Bart abaixava a guarda e chamava o Homer de pai, era realmente um momento especial. Hoje em dia isso acontece com mais frequência e acabou se perdendo peso. Ainda na primeira temporada, Bart enfrenta Nelson, que implicava com sua irmã, e corta a cabeça de Zebediah Springfield para ganhar a aprovação de 3 meninos encrenqueiros do bairro, que é a turma do Jimbo, que nessa época ainda nem tinham nome. Já a segunda temporada abre com Bart quase reprovando de ano, mostrando que ele ouve os professores igual Charlie Brown, e que isso é um problema de déficit de atenção, algo mostrado antes mesmo disso ser amplamente discutido. Num desespero de não decepcionar novamente sua família, ele estuda arduamente, obtém um milagre divino e mesmo assim vai mal na prova, mas mostra algum avanço e é aprovado de raspão. Isso tudo demonstra que, além de um menino arteiro, ele tinha um verdadeiro coração de ouro, que era um menino que apenas queria aprovação. Isso faz dele um personagem complexo e mais tridimensional do que o personagem do qual ele é inspirado, que é o Dennis o Pimentinha, que aqui pra gente foi mais eternizado por conta do desenho que passava no SBT, mas lá nos Estados Unidos, quando se fala de Dennis o Pimentinha, todo mundo imagina a série televisiva que ainda era em preto e branco. Só que o Bart conseguia parecer mais um menino de verdade do que um personagem que era atuado por uma criança real. Não que crianças de 10 anos vão conseguir serrar a cabeça de uma estátua, mas sim no fato de que crianças mentem para continuar tendo privilégios e não decepcionarem quem eles amam. Inclusive, arrisco dizer que Esqueceram de Mim e o Pestinha se aproveitaram da Bartmania para obterem o sucesso que tiveram. Inclusive, no mesmo ano, em 1990, o Bart saiu na capa da revista Time como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. Ele foi o único personagem a participar da lista e o único a virar capa da Time. Opa! Se tá gostando do vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e, se quiser, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você terá conteúdos exclusivos muito em breve, inclusive aqueles proibidos pelo YouTube. A complexidade e a rebeldia de Bart o jogaram para o sucesso, e várias tribos começaram a se identificar com ele. Não era muito difícil, por exemplo, você encontrar uma camisa do Bart com ele negro, dizendo: "Você não entenderia, é coisa de negro". E eu digo que não é incomum mesmo, porque aqui no Brasil, por volta de 1993, eu tive uma camisa do Bart negro, e eu nem achava isso estranho, sabe? Hoje em dia um monte de palhaço diria que é lacração. Claro, não eram Barts oficiais, eram Barts de camisa pirata, que eram muito comum e haviam várias versões.
Eu pesquisando encontrei algumas que eu nunca vi por aqui, mas não quer dizer que ninguém possa ter visto, que são o Bart Sanches, uma autossátira mexicana do personagem, e o Bart da Guerra do Golfo, aonde você encontrava estampas tanto contra quanto estampas a favor da guerra. Inclusive, nessa época, o George Bush pai criticou o programa e a esposa dele disse que se tratava do programa mais estúpido que ela já viu na TV. Porém, alguns anos depois, eles participaram de um episódio. É hipocrisia que fala? Outro Bart dos anos 90 é o Bart de camisa azul. Você, quando olhar ele, você pode estranhar, pensar que se trata de algum produto pirata, mas na verdade não. O Bart do início, ele tinha todo um conjunto azul e por algum motivo em várias peças publicitárias ele se manteve assim. Por exemplo, lembra do jogo de arcade? Lá o Bart usava camisa azul. A grande maioria dos quadrinhos, o Bart também usa camisa azul. E em vários comerciais do Butterfingers, uma espécie de sneakers que vende lá nos Estados Unidos, o Bart constantemente aparece de camisa azul. Inclusive lá aparece até um Bart de camisa verde, que eu só viria de novo na capa de um jogo de Super Nintendo. A verdade é que o Bart de camisa azul estampava a maioria dos produtos oficiais, e eu realmente nunca entendi isso. Já li por aí várias vezes que a Fox fazia isso para diferenciar dos produtos piratas, mas para mim realmente isso não faz o menor sentido. Os produtos do Bart, piratas ou não, eram super populares, a ponto de serem proibidos nas escolas americanas, pois as crianças começavam a querer imitar o personagem e a falar os seus bordões mais rudes. Por sinal, esses bordões saíam de forma mais natural na primeira temporada. Acho que nem era intenção deles se tornarem bordões de fato. Tanto que na primeira temporada o Bart fala cauabanga algumas vezes. Esses bordões nunca pegaram muito por aqui no Brasil. O mais rude deles, e que incomodava mais os professores americanos, Eat My Shorts, ou Coma os Meus Shorts, nunca ganhou uma boa adaptação por aqui. A Bartmania era tão grande e os produtos do Bart eram tão populares que chegavam aqui no Brasil antes mesmo do desenho estrear na TV brasileira. E eu digo isso porque eu tenho esse Bart de camisa azul desde 1991 e o desenho só ia estrear na Rede Globo em 1993. Esse aqui é provavelmente o meu segundo brinquedo mais antigo, perdendo apenas para Change Fênix, que eu tenho perdido aí por algum lugar e infelizmente até agora eu não achei. Ainda durante a exibição da primeira temporada, Bart estreou um clipe musical chamado Do The Bartman, que alcançou o 25º lugar das paradas musicais dos Estados Unidos. Mas, no Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Noruega, a música ficou em primeiro lugar. A música é lembrada principalmente por conta do Michael Jackson, que fez a parte do backing vocal. Sim, aquele Michael Jackson. Tem noção do quão grande Simpsons e Bart eram naquele tempo? E isso foi possível apenas porque o Michael Jackson era fã do show, tanto que ele iria participar mais uma vez dele e cantar com Bart. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Por sinal, o disco que saiu essa música vendeu horrores e criou uma tradição musical nos Simpsons que durou por alguns anos. Os Simpsons ganharam 9 jogos entre 1991 e o final de 1992, e 7 deles são estreados pelo Bart.
Isso, claro, se deve à Bartmania, do qual os fãs consideram que durou as 3 primeiras temporadas, mas que havia ainda algum restígio dela durante a exibição da 4ª temporada. E isso bate com a quantidade de jogos protagonizados por ele, e esses 7 jogos saíram para 12 plataformas diferentes, já que na época existiam vários tipos de computador, além do Windows. E como era comum na época, jogos de consoles diferentes tinham suas diferenças. Alguns, inclusive, eram totalmente diferentes um do outro. Então, apesar de serem 7 títulos, pode haver jogos com características diferentes. São eles: Bart vs Space Monsters, Bart Simpson's Escape from the Camp Deadly, Bart vs The World, Bart House of Weirdness, Bart vs Juggernauts, Bart Nightmare, Bartman meets Radioactive Man, e 2 jogos que saíram em 1994 após a Bartmania: Bart et Beanstalk e Virtual Bart. Como disse, a Bartmania acabou perdendo força durante a 4ª temporada. Afinal, todo mundo já estava meio de saco cheio de tanto Bart. Mas os Simpsons, que na época era considerado um desenho controverso, tirou o sarro disso durante um episódio da 5ª temporada chamado Bart Fica Famoso. Durante uma participação improvisada no programa do Krusty, Bart acidentalmente derruba o cenário e diz: "Eu não fiz isso." E todos acham graça. Rapidamente, o show business toma as rédeas e faz de tudo para faturar na nova moda, com músicas, dançarinas, camisetas, bonés, várias participações em programas. Bart não aguenta ser mais um personagem bidimensional que apenas repete um bordão. Ele tenta emplacar outras coisas sem muito sucesso. Rapidamente o bordão perde a graça e ele é jogado no esquecimento, assim como qualquer influência que aparece hoje em dia, porque uma fala ou um vídeo fez sucesso e ele tenta lucrar ao máximo com isso durante os seus 15 minutos de fama. Inclusive, é nesse episódio que saiu esse meme. Vai lá, Nerdola, fala pra gente! Cultura woke, lacração, envelheceu mal, datado! A 4ª temporada acabou dando mais destaque a outros personagens, e quem mais se beneficiou com isso, com certeza foi a Marge. E a partir da 5ª, os produtores começaram a perceber que havia uma grande demanda sobre todo o elenco, que os telespectadores gostavam deles. Então, cada vez mais começaram a ter episódios pro Apu, pro Barney, pro Flanders e para tantos outros. E isso só fez o programa crescer cada vez mais. Quando digo que a Bartmania durou aqui no Brasil até por volta do início dos anos 2000, eu não estou exagerando. Para começar, as coisas naquela época chegavam aqui no Brasil com bastante atraso. E os jogos dos Simpsons, esses estrelados pelo Bart, eram bem populares. Era muito raro em 2000 ou 2001 você conhecer alguma pessoa que tinha um PlayStation. O que reinava mesmo por aí era Master System, Mega Drive, Super Nintendo, até porque esses jogos começaram a ficar bem baratos e eles eram bem acessíveis e eles ainda apresentavam uma excelente qualidade. Apresentam até hoje. Os Simpsons também foi para o SBT em 1997 e ficou lá até 2003. E ele, a princípio, era passado às 11 horas da noite e uma vez por semana. Então era um evento que acabava reunindo a família.
Depois ele passou para mais cedo e era reprisado quase todo dia. Só que o protagonismo do Bart ainda era bem forte. Outra coisa que reforça essa Bartmania até o início dos anos 2000 aqui no Brasil são os produtos lançados. Como, por exemplo, chegou a sair um pirulito que na época custava R$1, que se você converter para os dias de hoje, o pirulito custava mais ou menos R$10. Um verdadeiro absurdo. Mas era um pirulito tão gostoso que estranhamente eu lembro do sabor dele até hoje, 25 anos depois. Esse pirulito vinha com um adesivo, e na coleção de 12 adesivos, 4 adesivos são do Bart, e estranhamente nenhum deles é do Homer. Eu digo estranhamente porque tem até do Barney, poxa. Por sinal, o produto era tão bom que eu tenho os meus 2 adesivos até hoje. E apesar do meu Bart Simpson, menino rude, que tem medo de não ter aprovação de quem ama, estar morto e enterrado, ele basicamente teve um episódio de despedida durante a 7ª temporada, quando ele rouba um jogo de videogame do qual ele queria e sua mãe não tinha dinheiro para lhe dar de Natal. Após ser descoberto, Marge se mostra claramente decepcionada com o filho e ele não consegue suportar e faz um ato gentil para tentar ter novamente a admiração da mãe. De longe, um dos meus episódios favoritos e que tem lugar cativo no meu coração por diversos motivos que contarei um dia num vídeo futuro. Um episódio divertido e complexo desse, um programa medíocre como Family Guy jamais conseguirá fazer igual. Bart foi sendo deixado de lado pelos roteiristas, não somente porque ele foi perdendo a popularidade, mas sim porque ele era um personagem complexo. E os Simpsons foi ficando cada vez mais simples e foi simplificando cada vez mais os seus personagens, deixando eles mais bidimensionais e botando uma lupa bem grande nas suas principais características. Então, reforçar que Bart era um menino arteiro e rude, mas de coração de ouro, iria ser muito complexo e muito difícil, e aumentar cada vez mais as maldades dele poderia acabar trazendo problemas futuros. Já aumentar a burrice de Homer era muito fácil, e era fácil de tirar risadas também. Afinal, a única coisa que é ilimitada nesse universo é a burrice humana, e também é a mais fácil de ser atualizada. Então ele foi ganhando cada vez mais destaque e cada vez mais parecendo com um americano gordo e burro médio. Para você que me assistiu até aqui, eu tenho uma pergunta importantíssima para você. Eu me pareço mais com Bart, com Nelson ou com o Serjão dos Foguetes? Deixa aí nos comentários e não deixa de curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E é isso aí, até a próxima!